Batismo nas águas, o que é? Para que serve? Posso ou não posso me batizar? Esse é o assunto hoje no programa Teologia e a Vida Cristã. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa Teologia e a Vida Cristã. Eu sou o pastor Mário Luna, é com muita alegria que eu recebo você aqui mais uma vez. Se você está chegando pela primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, é com muita satisfação que você é recebido aqui, tá bom? Hoje nós vamos estar falando aí dentro da série Bases da Fé, série Discipulado, sobre batismo nas águas. O que preciso saber? Essa é uma lição extra. Você que tem acompanhado aqui o canal sobre Bases da Fé, série Discipulado, sabe que nós já temos a lição de número 1, Aceitei a Jesus, e agora? E a lição de número 2, a Bíblia, a infalível palavra de Deus. Nós sabemos também que virá a lição 3, que já foi anunciada na lição 2, né? A Bíblia, a infalível palavra de Deus, que vai falar sobre a nossa salvação em Cristo Jesus. Mas enquanto não chega essa lição, nós temos aí essa lição extra sobre batismo nas águas. O que preciso saber? Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer essa rica oportunidade de estar aqui para mais uma vez, Senhor, ministrar esta aula para a glória do Teu nome. Eu peço iluminação do Teu Espírito Santo, para que eu possa falar de acordo com as verdades das Escrituras. E também que o Senhor ilumine a mente daqueles que estão assistindo para que possam aprender e juntos possamos colocar em prática tudo aquilo que aprendermos em nome de Jesus. Bom, esse tema surgiu de uma pergunta aqui no canal que eu já vou mostrar para você. Mas antes disso, eu quero dizer a você que se você estiver interessado no link, no resumo desta aula de hoje, você pode clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. Se você está na TV, você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code e poder fazer aí, ir para a minha página no meu site e lá descer e lá vai ter um botão. Então, se você está aqui no telefone, você desce na descrição, vai até quase lá embaixo na descrição desse vídeo, clica no link. Uma vez que você clica no link, você vai ir para o meu site. Aí, no meu site, você vai descer a página até lá na parte de baixo e lá vai ter um linkzinho, vai ter um botãozinho para você poder baixar o PDF dessa lição, seja via a sua TV ou seja pelo próprio celular. Bom, como eu dizia, esse tema de hoje, ele veio por causa do seguinte: o Alan Santos Almeida, no dia 8 de maio de 2022, esse vídeo está indo no ar, essa aula de hoje está indo no ar no dia 14 de maio de 2022, o Alan, no dia 8, ele fez a seguinte pergunta: Paz do Senhor, gostaria de saber se em seu canal há alguma explicação sobre batismo, por que se batizar e como saber se estou preparado para o batismo. E eu respondi ele em texto, porém me veio uma ideia. Quando eu for gravar a lição sobre a igreja, nós vamos falar das ordenanças de Jesus, a ceia e o batismo nas águas. A ceia, já existe um vídeo aqui no canal falando sobre a Santa Ceia, uma explicação muito boa. Então, eu não vou falar mais sobre a Santa Ceia quando eu for gravar a lição sobre a igreja, né? Eu vou só dar uma pincelada. E também não vou precisar mais falar aqui também nessa lição 3, quando eu for gravar, sobre o batismo, porque a lição de hoje vai responder isso. Se eu fosse gravar sobre o batismo e a ceia dentro da lição sobre a igreja, seria uma coisa muito pequena. Então, hoje você terá uma oportunidade de aprender melhor sobre o que é o batismo, o que eu preciso saber sobre o batismo. E o Alan, o Alan Santos Almeida, ele nos deu essa oportunidade. Não é toda pessoa que faz uma pergunta aqui no canal que eu posso gravar um vídeo exclusivo para isso, mas a pergunta dele é pertinente à nossa questão de base de fé, que tem a ver com a questão do batismo. Então, por isso, como eu estou dentro do tema Bases da Fé, série Discipulado, e falando sobre vários temas da base da fé, e o batismo entra nisso também, então eu me propus a gravar um vídeo falando sobre isso. Quero agradecer ao Alan, mas não só o Alan, mas todos os inscritos e não inscritos do canal. Eu quero agradecer a você que assiste o canal aqui, seja de qualquer lugar do Brasil. Divulgue o canal,
Fale do canal para seu amigo, para os seus irmãos em Cristo, para a sua família. Divulgue o canal para que o canal abranja mais pessoas, alcance mais pessoas e mais vidas sejam discipuladas, edificadas, abençoadas, para que eles possam abençoar, edificar outras pessoas. Porque uma vez que você conhece, você vai ter como ensinar. Hoje você vai aprender sobre o batismo e qualquer pessoa que tiver uma dúvida, você vai poder explicar, porque eu vou te mostrar com base bíblica sobre os assuntos aqui. Então sintam-se abraçados por mim em qualquer parte do Brasil ou fora do Brasil, se você estiver assistindo. E deixe o seu comentário de onde você está assistindo e o que tem achado aí da lição de hoje. Introdução. Peço desculpa também, eu peguei um resfriado, a minha garganta está um pouco irritada, então às vezes eu estou tossindo bastante, mas eu estou prosseguindo aqui na missão que Deus colocou no meu coração de ensinar a palavra de Deus aqui por meio do canal. Na Teologia Vida Cristã de hoje, iremos aprender sobre o batismo nas águas. O que preciso saber? Existem muitas dúvidas daqueles em relação ao batismo. Então, existem muitas dúvidas daqueles em relação ao batismo. Muitas pessoas não sabem por que precisam se batizar, outras, quais as condições para se batizar e por aí vai. Minha intenção aqui é, de forma bem objetiva, descrever o que é o batismo nas águas, quem deve e quem não deve se batizar e o que acontece com você após passar pelo batismo. Eu não tenho a pretensão aqui de ensinar tudo sobre o batismo nas águas, esgotar o assunto, porque não é essa a minha pretensão, mas é trazer um esclarecimento bíblico, um ensino bíblico, para que você possa saber como se comportar. Se você aceitou Jesus e ainda não se batizou, o que deve fazer em relação a querer se batizar? Ou se você já aceitou Jesus, já se batizou, quem sabe vai estar aprendendo para ajudar outras pessoas. Afinal de contas, o cristão precisa ter base para poder ensinar os outros sobre a sua fé. Tá? Por isso, chama-se Bases da Fé. O que é o batismo? Definição. É a primeira ordenança do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a segunda? Santa Ceia do Senhor, ou Ceia do Senhor. Por intermédio da qual o novo convertido, pela imersão em água, de uma só vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, passa a fazer parte da igreja visível, que é a igreja local. Pastor, me explica isso. Assembleia de Deus, metodista, congregacional, presbiteriana, batista, enfim, ele passa através do batismo. É claro que existem duas formas, tem igrejas que se batizam por aspersão, lança apenas água, e imersão, você desce dentro das águas de forma completa. Eu vou explicar sobre isso, mas independente de ser por aspersão ou por imersão, nós entendemos que por imersão é aquilo que a Bíblia ensina, não por aspersão, mas o que eu estou falando aqui é que a pessoa, após passar pelo batismo, ela ingressa na igreja visível. Mas quando ela ingressou na igreja invisível, aquela que só Deus sabe quem de fato são os salvos, da igreja invisível, o pecador arrependido é integrado desde o momento em que, pela fé, recebe Cristo como Salvador. O que isso significa? Deixa eu explicar de uma forma melhor para você. Quando alguém aceita Jesus, automaticamente, se realmente houve ali uma aceitação verdadeira de todo o coração, houve um novo nascimento. A partir daquele momento, ele passa a fazer parte da igreja invisível, ou seja, dos salvos em Cristo Jesus, da igreja em Cristo Jesus. Porém, digamos que se passou 3 meses, 4 meses, 6 meses para ele passar pelas águas. Quando ele passa pelas águas, nesse momento ele vai passar a fazer parte da igreja visível, ou seja, da igreja local. Isso quer dizer que quando ele aceitou Jesus como único e suficiente Salvador e passou a fazer parte da igreja invisível, se ele partisse, ele estaria com Cristo. Porque não é porque você não está como membro de uma igreja, não deu tempo nesse caso, tá? Eu estou falando de uma pessoa que está iniciando na fé. Não estou falando dessas pessoas que às vezes se decepcionam com alguma igreja e aí abandona e diz que não quer congregar mais em igreja nenhuma. O assunto hoje aqui não é esse, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma pessoa que inicia no evangelho e não dá tempo de ser membro da igreja, não dá tempo de passar pelas águas. Se isso acontecer, Jesus voltar, ou se essa pessoa partir, a salvação dela está garantida porque ela recebeu um novo nascimento, ela se arrependeu dos seus pecados. Então é isso que está sendo ensinado aqui.
Quando a pessoa passa pelas águas do batismo, ela está ingressando na igreja visível, mas ela já fazia parte da igreja invisível. Mateus 28:19 diz: portanto, ordem de Jesus, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a ordem de Jesus é: pregue o evangelho, ensine as pessoas e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus dá uma ordem para fazer discípulos. E essa ordem ela vem se cumprindo desde aquela época até os dias de hoje, porque nós somos discípulos que precisamos fazer outros discípulos. O cristão chega no momento da vida dele que ele alcança a maturidade cristã, porque assim como uma criança, um ser humano, quando ele nasce, ele não vai ser criança a vida toda. Em algum momento ele se torna um adulto. O cristão, da mesma forma, quando ele aceita Jesus, ele é um novo convertido. Mas em determinado momento, ele precisa alcançar a maturidade espiritual. Isso quer dizer que ele está pronto? Não. Quer dizer que ele está preparado no sentido não tem mais nada para aprender? Claro que não. Um adulto, ele continua a sua vida aprendendo coisas. Ele pode não crescer mais no tamanho, pode ser no sentido de estatura, pode não crescer mais, mas a vida continua. A mesma coisa a vida cristã. Então ele atinge a maturidade cristã, ele passa a ser um crente maduro, mas ele continua a sua vida no discipulado, aprendendo dia a dia aos pés do Senhor Jesus Cristo. Isso é importante. Então fazer discípulo, e aí em algum momento ele se torna também um discipulador. Ele tem que estar pronto para falar da sua base de fé para as pessoas que não têm Cristo. E é por isso que tem aqui a série Bases da Fé. Em Marcos 16, 15 e 16 diz assim: e disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Todos. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Esses dois textos confirmam a ordenança de Jesus. Porém, então Jesus mandou batizar? Sim, é uma ordenança. Porém, quando o evangelho de Marcos é dito, quem crê e for batizado será salvo, isso não quer dizer que o batismo nas águas é um dos requisitos junto com a fé para a salvação. Porque se batizar nas águas fosse um requisito para a salvação, então a salvação não seria pelo que Jesus fez só. Também seria por algo que eu faço. E salvação não é por nada do que eu faço. A salvação vem por Cristo Jesus. Nós vamos aprender isso muito melhor ainda, abrangentemente, na lição de número 3, que eu vou tratar sobre a salvação em Cristo Jesus. Aprendendo sobre a salvação em Cristo Jesus. Então, isso não quer dizer que o batismo nas águas é um requisito junto com a fé para a salvação, pois se assim fosse, o ladrão da cruz estava na cruz com Jesus, jamais poderia receber de Cristo a afirmação que ele seria salvo. E o que dizer das pessoas que aceitam a Jesus no último instante da vida? Às vezes sofreram um acidente, às vezes estão no leito de enfermidade e ali vai alguém evangelizar e ele quer aceitar Jesus. Não dá tempo de se batizar nas águas. Então, a pessoa perderia a salvação porque não se batizou nas águas? Não. Quando é dito que aquele que crê, quando diz aqui, quem crê e for batizado será salvo, não significa que o batismo salve. Então, vamos aprender o que significa essa parte do texto. Então, não é a cerimônia física exterior do batismo que salva, não é a pessoa descer as águas, mas a realidade espiritual interior que o batismo representa dentro da pessoa. Ela está confirmando publicamente algo que já havia acontecido quando ela aceitou Jesus. Isso é crer em Cristo, pois quem realmente crê recebe um novo nascimento. Então ela está atestando publicamente a decisão de seguir a Cristo, mas essa decisão já havia sido feita, né? Ela já tinha tomado essa decisão antes, quando ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Para isso, a pessoa se une com Cristo em sua morte. Quando ele desce as águas, ele está se unindo, simbolicamente se unindo a Cristo na morte, quando Jesus morre, e apontando que estamos mortos para o pecado. E também em sua ressurreição. Quando Jesus ressuscita, quando eu vou às águas, que eu desço as águas, que eu volto novamente, está simbolizando uma nova vida agora. Apontando que recebemos o quê? Uma nova vida.
Dessa forma, o batismo é um testemunho público daquilo que o Espírito Santo operou internamente dentro na vida do recém-convertido há um tempo atrás, seja 3 meses, 4 meses, 5 meses, enfim. Então você entendeu o que é batismo, definição de batismo. Agora, o que significa a palavra batismo? Significa imergir completamente, mergulho. Por isso nosso batismo é por imersão, desce nas águas, tá? Desce todo. E podemos perceber essa forma de batismo em João 3,23, Mateus 3,16, Atos 8, 38 e 39. Vamos ler apenas uma dessas referências, você pode ler as outras para conferir. João 3,23 diz: Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Então, era um batismo por imersão, entrando, mergulhando dentro das águas e sendo tirado. Por isso que o pastor chega, segura, a pessoa faz a confissão de fé, ele desce a pessoa às águas e depois ele torna de volta. Então, simbolizando a morte, morrendo para a vida antiga, e quando ele levanta, simbolizando a nova vida. Isso tudo é simbólico, mas é necessário ser feito. 3. Qual a fórmula batismal? Batizamos em nome de quem? Em nome do pastor? Em nome de uma pessoa? É realizada em nome da Trindade, tá? Por isso, batizamos em Trindade, é um termo para poder mostrar sobre o Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos falar sobre isso no decorrer das lições aqui em Bases da Fé, série discipulado. Por isso, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Vamos encontrar alguns textos como Atos 2,38, dizendo: seja batizado em nome de Jesus. Então alguém vai dizer, não, mas pode ser também em nome de Jesus, porque Atos 2,38 fala sobre isso. Mas foi Jesus que mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então em Atos 2,38, quando é dito pelos apóstolos ali, seja batizado em nome de Jesus, isso significa apenas que o batismo é realizado na autoridade do nome de Jesus, que morreu e ressuscitou para perdoar nossos pecados. Mas a fórmula batismal é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, quer ver uma coisa diferente? Quando nós estamos orando, e eu tenho aqui no canal, e eu posso até mostrar para você, deixa eu abrir aqui, eu tenho aqui no canal, rapidamente mostrar para você, se você clicar em vídeos, eu tenho aqui um vídeo que vai falar sobre orando e jejuando como Jesus ensinou. Lição de número 9 da nossa EBD Comentado Online. Aqui eu trato de um assunto bem interessante, porque na hora da oração nós terminamos às vezes assim, pessoas terminam assim: eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na oração é para ser agradecido em nome de Jesus. Nós pedimos ao Pai e agradecemos em nome de Jesus. Porque quando você diz, eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fica parecendo que existe uma quarta pessoa na sua oração. Porque você não pode agradecer ao Pai em nome do Pai. Então, eu te agradeço, Pai, em teu nome, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Então, essa fórmula de terminar a oração, essa maneira de terminar a oração, não é uma maneira correta biblicamente. Até não estou dizendo que Deus não receba a oração de quem termina assim, mas eu estou mostrando que fica meio confuso. Eu te agradeço. Eu não posso chegar para o meu pai e fazer um agradecimento para ele, estaria fazendo também para minha mãe, e chegar para o meu próprio pai e dizer, Pai, eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não tenho como fazer isso. Você está entendendo? Então eu te agradeço em nome de Jesus. Só que o batismo é o contrário. Não é em nome de Jesus. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nesse caso. Mas é na autoridade de Jesus. 4. O que representa o batismo nas águas? O que representa o batismo nas águas? É um ato público de fé em Jesus Cristo no qual, de modo simbólico, simbólico, sepultamos a vida antiga, porque, na verdade, essa vida antiga ela foi sepultada, de fato, no momento que eu aceito Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Todas as pessoas que aceitam Jesus, que realmente estão aceitando de todo o seu coração e têm um novo nascimento, a vida antiga está sendo sepultada. Só que quando eu vou me batizar nas águas,
Eu estou declarando isso publicamente para que todos saibam que eu sou um seguidor de Jesus. É para isso. Todas as pessoas, Jesus quer que seja assim, que as pessoas reconheçam-nos como discípulos de Jesus. Então, é um ato de fé em Jesus Cristo. A nossa fé em Jesus não é no batismo, não é na igreja, é em Jesus Cristo, no qual, de modo simbólico, sepultamos a vida antiga, morremos para uma vida na prática do pecado e ressuscitamos quando nós subimos novamente das águas, ressuscitamos com Cristo para uma nova vida, para servi-lo e agradá-lo. E aí nós temos várias referências, eu vou ler uma apenas, mas depois você pode ler Colossenses 2,12, Gálatas 2,20, eu acho que eu também coloquei aqui. Romanos 6, 3 e 4 diz assim, estou lendo na NVT, que é uma versão que eu gosto muito, mas você pode ler na Almeida Revista Corrigida, na Almeida Revista Atualizada, enfim, King James, NVI. Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Então Paulo está perguntando aos romanos, vocês se esqueceram que nós nos unimos a Cristo na morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. Então Paulo está dizendo que no momento que nós nos batizamos nas águas, nós fizemos uma confissão pública da nossa morte com Cristo, que aconteceu no momento que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E o batismo, ele mostra isso. E assim como ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Então, nós entendemos o seguinte, antes de Cristo, estávamos vivos para o mundo, para os nossos desejos, mas estávamos mortos. Estávamos totalmente mortos para Deus, tá? Era assim que estava funcionando. Vivos para nossos desejos, para as nossas vontades, para poder seguir o curso desse mundo. Mas para Deus, nós estávamos mortos, tá bom? É assim. Quando eu aceito a Jesus, preste atenção essa ilustração que eu estou montando aqui agora, não planejei nada disso. Quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu vou lá me batizar, está simbolizando o que aconteceu quando eu aceitei Ele como Senhor e Salvador da minha vida. Seja 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Tem gente que leva até mais de 6 meses para se batizar, às vezes fica meio indeciso. Enfim, com uma aula como essa, você vai poder tomar uma decisão. Aí o que acontece? Eu morro. Eu estou morrendo agora para a vida de pecado. Prestou atenção? Morri para a vida de pecado. Aí, assim como Jesus ressuscitou, eu também recebi vida. E agora, eu recebi uma vida agora, uma nova vida. Então, agora é ao contrário. Eu estou morto para a vida de pecado e eu estou vivo para Deus. Por isso, eu não posso viver mais uma vida na prática do pecado. Por quê? Porque eu estou morto. Para que eu não tenha mais condenação sobre a minha vida, eu preciso estar morto. E eu estou morto em quem? Em Cristo, porque quem pagou a minha dívida foi Jesus. Então eu estou morto porque me uni a Cristo na sua morte, mas eu estou vivo com uma nova vida porque eu me uni a Cristo na sua ressurreição. Eu espero que essa ilustração te tenha dado uma boa ideia do que eu estou explicando aqui. Então, pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo, e assim com Ele fomos ressuscitados dos mortos pelo poder glorioso do Pai, que agora em nós também podemos viver uma nova vida. Quando diz Gálatas 2,20, olha o que diz. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo agora, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que uma vez que ele se uniu a Cristo, e ele morreu, simbolicamente ele está morto para os seus desejos, para as suas vontades, ou seja, o pecado não domina mais a vida dele, a nova vida que ele recebeu agora é para viver para Jesus. Então ele deixa de viver os seus projetos, os seus sonhos, as suas pretensões, para viver os projetos, os sonhos e as pretensões de Deus. É isso. Isso é ser cristão. É abrir mão dos nossos desejos para cumprir a vontade de Deus. Ah, pastor Mário Luna, mas isso é complicado. Porque assim, eu sonho em me formar, eu sonho em ter uma profissão. Tá bom. Não há nenhum problema, desde que isso que você tenha no seu coração não vá contra a vontade de Deus. Por exemplo, existem pessoas que Deus quer chamar para trabalhar no seu reino em tempo integral. E aí ele tem um chamado com ele, por exemplo, como um pastor.
tá? Pastor, vai colocar ele na frente de uma igreja. Às vezes esse pastor poderia ter um grande sonho de ser um grande engenheiro, de ser um grande juiz, de ser um grande... Enfim. E ele vai precisar abrir mão desse sonho, sabe por quê? Porque agora não é mais o desejo. O que ele tinha como projeto de vida não se alinha à vontade de Deus. A vontade de Deus para ele especificamente não é essa. Então, se você quiser viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, você vai precisar abrir mão das suas vontades para poder realizar as vontades do Senhor. E como é que você vai descobrir as vontades de Deus? Mediante você estudar a palavra diariamente, mediante você falar com Deus em oração diariamente, não só no momento que dobra o joelho, mas você pode falar com Deus na mente, pequenas frases durante o dia: Senhor, eu te amo, Senhor, eu preciso da tua ajuda, Senhor, eu preciso do teu auxílio, Senhor, eu preciso dizer o quanto tu é maravilhoso, quer dizer, rendendo graça, pedindo, agradecendo, coisas desse tipo. É importante você saber disso. 5. Batismo nas águas. O batismo nas águas salva? Uma pergunta. Afinal de contas, não foi lá? Não se acha? Lá em Marcos? Vamos lá. O batismo nas águas não salva, como já mencionamos acima, né? A salvação vem pela graça de Deus, é um favor imerecido. O homem não fez nada a nível da salvação. A parte do homem é receber a salvação, ele recebe por meio da fé, tá? Efésios 2, 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. A fé é um instrumento para recebermos a salvação. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a salvação não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, ninguém é salvo pelo que faz. Nós somos salvos pelo que Jesus fez. Mas, pastor, um salvo não precisa ter uma conduta diferente? Sim. Mas você não tem uma conduta diferente para ser salvo. Você tem uma conduta diferente porque é salvo. É diferente. Você precisa entender o seguinte. Vou usar de novo as minhas canetas que estão aqui, que eu não estava pretendendo fazer isso. Vamos lá. Nessa caneta aqui, eu estou mostrando para você a vida de um salvo. Nessa caneta, eu estou mostrando para você a vida de alguém que não está salvo, que não está em Cristo. Antes de ser um cristão, vou até tirar aqui, antes de ser um cristão, eu estava morto em delitos e pecados. Então, pecar era uma consequência de quem eu era. Pecador, culpado diante do tribunal de Deus. Eu não era chamado de pecador porque eu peco. Eu peco porque sou pecador. Pecar era consequência de quem eu era. Entendeu isso agora? Ou seja, a pessoa peca porque ela é uma pecadora. Ou seja, pecar é consequência de quem ela é. Quando ela vem para Cristo, eu mostrei para você que ela morre para os seus desejos, ela não é mais culpada diante do tribunal de Deus, e ela ressurge, ela ressuscita em Cristo para uma nova vida. Agora, ele é o quê? Um cristão, um filho de Deus. Então, fazer boas obras também é consequência de quem eu sou. Ter uma vida transformada também é consequência de quem eu sou. Então, eu não faço boas obras, eu não tenho uma boa conduta para ser. Eu tenho uma boa conduta, eu tenho boas obras porque sou. Entendeu agora? Para que você não venha carregar nas suas costas pensando que é você que gera a salvação. Não, a salvação vem por meio de Jesus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E aí talvez você me pergunte: pastor, então como é que eu vou saber se eu estou caminhando no caminho da salvação realmente, ou se de repente eu estou caminhando para a perdição pensando que eu sou um salvo? Pela vida transformada. A única forma que nós temos para saber se estamos ou não caminhando de acordo com a vontade de Deus é a transformação de vida que vai acontecendo diariamente na nossa vida. Então, se você tem transformação de vida, se a sua vida está sendo modificada, se o Espírito Santo está a cada dia tomando conta da sua vida de forma que você está abrindo mão, renunciando coisas que antigamente você não conseguia fazer, você está vendo uma transformação de vida. Mas se você não está vendo transformação de vida, é hora de buscar a Deus, é hora de falar com Deus: Senhor, eu preciso de mudança de vida, porque a prova que eu estou vivendo uma vida de salvo é uma vida transformada, é uma nova conduta. Nós fomos batizados porque já somos salvos. Deu para entender agora?
e não para sermos salvos. Então, quando uma pessoa decide passar pelas águas, ela não está dizendo, eu quero ser salvo. Não, ela já é salva em Cristo Jesus. Ela já tinha levantado as mãos para Cristo, ela já tinha se arrependido dos seus pecados, ela já tinha recebido um novo nascimento. Então, nós não nos batizamos para ser salvos, nós nos batizamos porque somos salvos para cumprir a ordenança de Jesus. João Batista só batizava quem manifestava frutos dignos de arrependimento. Mateus 3, 7, 8, Lucas 3, 8. Olha o que diz Mateus 3, 7 e 8. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Eles não estavam arrependidos de seus pecados, os fariseus e escribas, e não poderiam ser batizados, pois a realidade espiritual que o batismo simboliza não havia acontecido na vida deles. Eles não tinham tido um novo nascimento. Eles queriam passar pelas águas apenas para cumprir aquilo que estava sendo feito ali, como uma forma de se isentar do juízo de Deus. Porém, isso não aconteceria. Eles não tinham um novo nascimento, por isso eram dignos da ira futura. A ira de Deus viria sobre a vida deles. João Batista os alerta, vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Sem arrependimento não há como você ser perdoado. Você precisa... Por que existem dois lados, o arrependimento e a fé? De um lado, quando eu ouço a pregação do Evangelho, quando eu não era cristão, que eu ouvia a pregação do Evangelho, é assim que funciona. Você, quando ouviu a pregação do Evangelho, ou você que está me assistindo, que não é um cristão, ao ouvir a mensagem que está sendo ensinada aqui, porque aqui também é uma forma de pregar, só que, no caso, ensinando a você, quando você está em contato com a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele quer convencer você sobre a sua condição pecadora. Então, uma vez que a palavra de Deus chegou até a minha vida, eu fui convencido. E uma vez que eu sou convencido, eu vejo os meus pecados e eu me arrependo dos meus pecados através da ação de Deus sobre a minha vida. Uma vez que eu me arrependo dos meus pecados, eu olho para Jesus e vejo que Ele é o único que pode me salvar. Então, de um lado, a palavra me mostra quem eu sou e, de outro lado, a palavra aponta como sair dessa situação. Através do que eu faço? Através de ser bonzinho? Através de mudar de conduta por mim mesmo? Jamais. Ela me aponta que Jesus é o Salvador. Eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Então, uma vez que eu reconheço Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, agora eu creio nele. Uma vez que eu creio nele, eu posso recebê-lo como Senhor e Salvador. Então, eu recebo ele que me salva da condenação do pecado e, ao mesmo tempo, como Senhor, eu sei que eu vou servi-lo. Então, eu preciso obedecê-lo. Mas eu não obedeço para ser. Eu obedeço porque sou já um filho de Deus. Os primeiros candidatos ao batismo recebiam antes a palavra e depois se submetiam ao batismo. Ninguém se batizava sem ouvir a palavra. Atos 2,41 diz, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Assim sendo, é possível uma salvação sem batismo, como aconteceu com o malfeitor crucificado ao lado do Senhor Jesus. Nós estamos na temática o seguinte, o batismo salva? Não. O malfeitor arrependeu-se e não teve tempo para ser batizado. O batismo é uma ordenança divina, é em si um ato de compromisso e profissão de fé, é um ato público em confirmação daquilo que já possuímos, a salvação pela fé em Cristo Jesus. Quando alguém manifesta o desejo de se batizar, ele está dizendo de forma resumida o seguinte, eu reconheço Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu quero seguir Ele até o fim da minha vida e eu estou fazendo essa confissão pública para que todos saibam, pois eu quero pertencer à igreja local de Cristo. Porque a igreja invisível a pessoa já pertence, mas ele também precisa pertencer a uma igreja local. Não há como ser uma ovelha de Cristo desgarrado do rebanho. É preciso pertencer a uma igreja local, porque Deus instituiu a igreja local em Cristo Jesus para nós sermos edificados, para nós edificarmos, para nós ouvirmos através da palavra sermos edificados, para participarmos, termos comunhão um com os outros, para adorarmos de forma coletiva. Então existem vários motivos de termos a necessidade de congregar numa igreja local, tá? Você está gostando do conteúdo da lição de hoje? Então a primeira coisa que eu quero te pedir é, divulgue o canal.
Fale com a sua família, fale com os seus parentes, fale com os irmãos em Cristo da sua igreja, fale com outras pessoas, divulgue o canal, envie o link para que outras pessoas participem. Diga, se você está gostando, é claro, tá? Poxa, eu tenho assistido aulas lá no canal com o pastor Mário Luna, tem sido uma bênção, expondo as escrituras, a teologia e a vida cristã e a EBD comentado online. Então, vai lá, você vai gostar também. Então, divulgue o canal. Também aproveite e se inscreva se você ainda não é inscrito. Ative o sininho das notificações. Se você está na TV, aponte a câmera do seu celular para o QR Code para que você possa ser um assinante, assinar também, nesse caso, ser inscrito no canal, desculpe. Também não deixe de compartilhar o vídeo na sua rede social e também dê um like e comente de que lugar do Brasil você está assistindo ou fora do Brasil. Tem gente assistindo da Espanha, dos Estados Unidos, do Japão, pela bondade de Deus. Sempre aparece alguém falando, eu estou aqui em tal lugar da Bélgica, mas talvez você esteja dentro do Brasil. Então, não deixe de comentar e também falar o que você tem aprendido. Vamos lá. 6. Quem deve ser batizado? Então, quem deve ser batizado? Quem deve ser batizado? O candidato ao batismo nas águas precisa crer em Jesus, estar arrependido de seus pecados e demonstrar a aceitação da palavra ensinada a ele por meio do discipulado. Por isso ele precisa passar por um discipulado, que é contato com as doutrinas, a base da nossa fé, os ensinamentos básicos da nossa fé, para que a pessoa saiba de fato o que é o Evangelho e está produzindo frutos dignos de arrependimento. Como assim, pastor? Frutos dignos de arrependimento. A pessoa aceitou Jesus, continua com as mesmas condutas, não tem nenhuma mudança. Como é que ele quer passar pelas águas? O batismo não é da igreja. O batismo não é da igreja. A Santa Ceia não é da igreja. É ministrada na igreja, mas não é da igreja. Não é exclusivo daquela igreja no sentido. Tanto é que um membro em Cristo Jesus, alguém que está em comunhão com a igreja, ele tanto pode tomar Santa Ceia na igreja dele, tá? E de repente, se ele for visitar uma outra igreja, ele pode participar da ceia lá naquela outra igreja também. É claro que ele não vai deixar de participar na sua igreja, mas ele pode participar em outra igreja também, se ele for em outro dia e lá tiver a Santa Ceia do Senhor. Porque a igreja não é... A ceia não é da igreja, a ceia é do Senhor. O batismo nas águas não pertence à igreja em si. Isso é importante. Porém, ele precisa crer em Jesus, estar arrependido dos seus pecados, demonstrar a aceitação da palavra ensinada a ele por meio do discipulado e estar produzindo frutos, ou seja, resultado daquilo que ele está aprendendo. O cristão, ele estuda a palavra, ele medita na palavra para praticar. Você não está aqui assistindo essa aula de hoje para que a sua esposa, o seu marido, o seu filho, o seu neto, o seu irmão em Cristo, pratique essa palavra. Não, a palavra, quando nós estudamos, é para nós. A palavra, quando nós ouvimos, é para nós. Nós temos o hábito de dizer assim, essa palavra é para fulano. Ninguém se alimenta por outra pessoa. Você não pode ir num restaurante, pagar lá para poder comer e comer por quem quer que seja. Por mais que você ame alguém, você não pode se alimentar por ela. Então a palavra, quando chega a você, não é para ninguém, é para você. Você vai analisar, avaliar a sua vida, vai aprender, vai meditar em relação a isso. Então tem 4 coisas aqui para se observar. Você crê em Jesus como único e suficiente Salvador? Você está arrependido dos seus pecados? Olhando para você, se reconhece um pecador que merecia a condenação, a separação eterna de Deus? Você está aceitando a palavra, ou seja, os ensinos que estão sendo ministrados? Porque ao discipulado é justamente uma integração do novo convertido para ele poder entender o que é a vida cristã. Como é que alguém vai se batizar sem entender de fato o que é a vida cristã? Depois ele vai falar, mas eu não sabia disso, eu não sabia disso, eu não sabia disso. Aí ele usa como desculpa o não sabia para se isentar de responsabilidade e dizer, estou me retirando. E a igreja passa a ter uma certa parcela de culpa quando ela não dá as instruções devidas para a pessoa. E é muito mais difícil ganhar alguém que um dia já aceitou do que ganhar alguém e manter alguém que nunca tinha aceitado. Porque alguém que já aceitou, ele começa a criar reservas. Ele começa a criar bloqueios contra determinadas coisas. E para poder romper os bloqueios é mais difícil. Então é por isso que o caminho
para chegar ao batismo precisa ser bem trilhado. Caso contrário, vai ser complicado. Lucas 3,8 diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. É uma forma que João Batista usou para mostrar para eles que eles não podiam se vangloriar de ser descendência de Abraão e andar numa conduta em pecado. Eles precisavam se arrepender por eles mesmos. Ou seja, Abraão foi o pai da fé, foi um homem cheio de confiança em Deus, mas eles não estavam demonstrando nada disso naquele tempo. Quem não deve ser batizado? Quando chegamos aqui nesse tópico, eu tenho que fazer uma explicação inicial, porque alguém pode dizer assim: mas a igreja pode proibir alguém de se batizar? Como assim? Batismo não é da igreja, como é que ela pode proibir? Não é uma questão de proibição em si, proibição, mas é uma questão de tomar uma atitude para demonstrar a quem quer, para aqueles que querem se batizar, que se batizar exige um compromisso. Ele precisa entender que ele está fazendo um compromisso com Cristo. E esse compromisso só é possível se ele tiver tido um novo nascimento, ou seja, realmente ter aceitado Jesus de todo o seu coração. Então não é a igreja que está ali para impedir a pessoa a se batizar, mas ela tem que ensinar e mostrar que determinadas atitudes na vida de determinadas pessoas está apontando que aquela pessoa não está tendo condição de se batizar, porque ela realmente não aparenta ter tido um novo nascimento. Ela precisa, ou não aparenta estar vivendo de acordo com o novo nascimento. Porque, eu já disse, é muito mais difícil tentar discipular uma pessoa que já desistiu da fé por causa de alguns problemas do que tentar discipular alguém que nunca tinha aceitado Cristo e aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Então a igreja ela tem um cuidado. Tem igrejas que se preocupam com isso, porque o batismo não é um banho. Não é um banho. Se a pessoa quer tomar um banho, ela vai numa piscina, ela vai numa praia, entendeu? E ela vai lá tomar o seu banho, ainda que ela esteja com um traje decente, se for o caso, quer tomar um banho é com ela e com Deus. Não é a questão, né? Não é banho, o batismo não é um banho. O batismo é uma confissão pública de algo espiritual que aconteceu quando aquela pessoa aceitou Jesus. Ela está confessando isso publicamente para que todos saibam que ele é um seguidor de Cristo Jesus e que ele agora quer fazer parte daquela igreja local. Então, quem não deve ser batizado? Em primeiro lugar, e isso também está dentro da pergunta do Alan, pessoas que levantaram as mãos para Jesus, mas não apresentam ainda frutos de arrependimento. O pastor Walter Brunelli, em sua Teologia para Pentecostais, nos diz o seguinte sobre esse assunto. E aqui, como nós estamos falando sobre bases da fé discipulado, eu estou colocando aqui uma teologia sistemática, que é a que trata de doutrinas, como base do que vamos falar aqui. Pessoas que levantaram as mãos para Jesus, mas não apresentam ainda frutos do arrependimento. Inclusive, depois você dá uma olhadinha na descrição do vídeo, que eu posso estar deixando o link dessa teologia pentecostal, caso você queira adquirir ela, caso você queira comprá-la, tá? Se eu encontrar, eu vou deixar o link para você na descrição, porque eu não pesquisei. Isso é uma coisa que eu estou fazendo no momento da gravação do vídeo. Então eu estou mostrando para você, caso você queira comprar, e se eu tiver achado, vai estar logo no início, aqui na descrição do vídeo. Uma boa teologia. Trata da doutrina da igreja, doutrina da salvação, doutrina do pecado, doutrina do homem, doutrina do Espírito Santo. É uma teologia sistemática maravilhosa para você que quer aprender mais, tá? Ele diz o seguinte: não se pode sondar o coração de um pecador para saber se ele está verdadeiramente arrependido ou não. Essa parte, não existe um aparelho para medir arrependimento de pecados. Existe aparelho para medir glicose. Existe aparelho para medir pressão. Existe aparelho para medir batimentos cardíacos. Mas não existe aparelho para medir arrependimento do coração. Só Deus sabe. Porém, existe uma forma de detectar algo. O tempo dado a ele entre a pregação e o convite para receber a Cristo é geralmente muito curto.
Por isso é preciso acompanhá-lo para que ele seja levado de fato ao arrependimento dos seus pecados. Então é um tempo muito curto. O pregador começou a pregar, a pessoa se decide por Cristo. Se ele nunca tiver tido um contato com a palavra de Deus, se é a primeira vez que ele está aceitando Jesus, levar ele para se batizar 3, 4, 5, 8, 10 dias depois, sem que ele saiba nada sobre a fé cristã, sobre a vida cristã, é permitir que a pessoa entre em algo que ela desconhece totalmente. Ela precisa entender o que de fato é ser um cristão. Agora, é claro que se tem alguém que já teve contato com o evangelho, nunca se batizou nas águas, mas teve contato, viveu e tudo, conhece a parte, conhece as doutrinas básicas e agora decidiu se batizar, aí é uma outra situação. Mas uma pessoa que está chegando, que não tem conhecimento de nada, nós não podemos fazer isso, ou não devemos, tá? Atos 2, 37 e 38 diz: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Versículo 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, olha o arrependimento aí, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Mas então por que Pedro, já que deveria passar por um discipulado, já que é um tempo muito curto alguém aceitar Jesus e logo depois ser batizado, por que Pedro mandou batizar essas pessoas imediatamente, se elas ainda não haviam demonstrado frutos de seu arrependimento? Alguém vai usar esse texto aqui de Atos 2, 37 e 38 e dizer: não, a igreja primitiva batizava logo depois que a pessoa aceitava Jesus. Não tinha esse negócio de discipulado, não, de integração, de aprender sobre a fé cristã, não. Algumas igrejas hoje, preste atenção, vou responder essa sua pergunta. Algumas igrejas hoje batizam imediatamente o pecador que acaba de confessar Cristo, sem que ele tenha tempo para aprender o que é a vida cristã, passando por um discipulado e tendo consciência de sua decisão. Inclusive, em algumas igrejas não existe, eu estou falando em igrejas evangélicas, tá? Não existe escola bíblica dominical. Algumas, inclusive, aboliram a escola bíblica dominical e trocaram por culto matutino ou culto pela manhã de louvores. Abriu mão. Palavra, isso aqui. Louvor, isso aqui. Que transforma a vida do crente, o instrumento que o Espírito Santo usa para transformar a vida do crente é a palavra. Precisamos louvar sim, mas a palavra tem que ter primazia total. Total. Porque até o nosso louvor é influenciado por aquilo que aprendemos. E é por isso que existe muita coisa que é cantado que não tem base nenhuma bíblica, porque não se ensinou. E aí quem compôs não entendeu e não aprendeu. Inclusive, em algumas igrejas não existe escola bíblica dominical e muito menos discipulado. Fazer discípulo é uma ordem de que Jesus deixou e o discípulo é formado pelo ensino sistemático da palavra que ocorre principalmente em nossas igrejas, na EBD e no culto de ensino da palavra. É claro que uma pessoa, depois que já tem um tempo na igreja, não é mais um novo convertido, ele pode fazer um seminário bíblico, aqui mesmo no canal, tem aqui um link aqui do seminário da Faculdade Vitória em Cristo, né? O seminário livre, né? O curso livre de teologia da Faculdade Vitória em Cristo, que eu anuncio sempre nos vídeos. Você pode clicar aí e se inscrever no módulo grátis, você não paga nada. E aí, se você gostar, você se torna um aluno. Não tem nenhum problema. Mas o básico começa na escola bíblica dominical e no culto de ensino da palavra. Tem lugar que não tem culto de ensino da palavra. Tem lugar que não tem escola bíblica dominical. Mateus 28, 19 e 20 diz: ide, portanto, fazer discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas fazer discípulo é só batizar nas águas? Então, Jesus errou. Porque Jesus levou 3 anos e meio, mais ou menos, treinando seus discípulos. Ele devia ter só batizado eles nas águas e ido embora, morrido na cruz e ido embora. Não, Jesus tinha que treinar eles porque eles tinham um ministério para realizar. Eles iam assumir a obra no lugar de Cristo presencialmente. Cristo estaria com eles mediante o Espírito Santo, mas presencialmente Cristo não estaria mais, fisicamente. Cristo não estaria mais com eles. Então eles precisaram ser treinados.
Como é que uma pessoa vai se batizar nas águas sem nenhum conhecimento acerca da palavra de Deus? Entendimento. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Em muitos casos, ou em alguns casos, o problema não está na pessoa, o problema está na igreja local que não passa a instrução para a pessoa. Não ensina a pessoa o que de fato é ser um cristão. E isso é uma deficiência que precisa ser corrigida. Precisa. Toda a igreja deveria ter lá, entendeu? Se ela vai usar a CPAD, eu não sei, né? A CPAD tem revista do discipulado. Se ela vai usar o manual de discipulado por fora, eu não sei. Eu não sei. Eu realmente não sei. Mas ela precisa usar alguma coisa. A minha intenção aqui, na Teologia e a Vida Cristã, nessa série Bases da Fé, série Discipulado, é justamente montar aí um ensinamento que dá base para aqueles também que estão aceitando Jesus e precisam ser treinados. Mas não é só para eles não, é para nós cristãos já, que tem 20, 30, 40 anos de igreja, não tem nenhum pro 5, 6, 8 anos de igreja, tem que lembrar da base da nossa fé, pois nós estamos estruturados através da palavra de Deus em Cristo Jesus. Jesus diz, aquele que ouve a minha palavra e pratica, é como o homem que edificou a casa na rocha. Aquele que ouve e não pratica, é aquele que edifica a casa sobre a areia. Precisamos estar em contato com a palavra em todo o tempo. Então, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É um ensino contínuo, discípulo fazendo discípulo, que continua fazendo discípulo e aprendendo a ser discípulo e vai embora. Não estamos aqui colocando em dúvida a fé de ninguém. Quem somos nós? Porém, crer implica em obedecer. E como alguém pode tomar a decisão de seguir Jesus, confirmando isso através do batismo nas águas, sem entender do que se trata a nova vida em Cristo? Como é que alguém pode dizer, eu quero me batizar, mas ele não entendeu o que é a nova vida em Cristo? Ele precisa entender. Se ele não entender, ele não tem como seguir. Então é importante que ele entenda. É por isso que ele precisa do discipulado de integração, que é aquele discipulado do início, que eu disse, que pode ser feito com a revista da CPAD, com outro manual, mas ele precisa, que é o período de treinamento com o ensino da palavra após ele ter aceitado Jesus até ele passar pelo batismo nas águas. Aceitou a Jesus até o batismo, tem um período. Tem um período. E nesse período, a pessoa vai aprender o que de fato é a vida cristã. As doutrinas basilares. Ele vai aprender sobre Cristo, ele vai aprender sobre a igreja, ele vai aprender sobre o batismo, ele vai aprender sobre a Santa Ceia, ele vai aprender sobre o Espírito Santo, sobre fruto do Espírito. Ele vai estudar de forma resumida, mas esses assuntos todos para que ele tenha uma base. E aí sim, depois de tudo isso, é perguntado para ele, você quer passar pelas águas? Você está decidido? Você entendeu o que é ser um cristão? Você quer passar pelas águas? Aí ele toma a decisão em relação a isso. Até porque o passar pelas águas não vai salvá-lo. Porque tem muita gente na ânsia que fala assim, não, a gente tem que batizar. Até tem igrejas que pensam assim, nós temos que batizar porque senão Jesus volta ou ele parte e ele não vai para o céu porque ele não foi batizado. Quem foi que disse que batismo garante salvação? Aonde está isso? Em que Bíblia está isso? Porque não tem, aqui na nossa Bíblia não tem isso não. Salvação é pela graça e nós recebemos através da graça e nós recebemos por meio da fé. É Cristo que nos dá salvação, não é batismo. Então se uma pessoa durante o período de discipulado Jesus voltar, ela partir, ela não vai perder a salvação por causa disso não. Se ela realmente aceitou Jesus de todo o seu coração, se houve um novo nascimento, ela irá salva para a glória de Deus. Então, em primeiro lugar, tem igrejas que defendem que deve se batizar logo depois que aceita Jesus uns dias, batiza logo, porque a igreja primitiva fazia isso. Mas vamos entender uma coisa aqui, ó. Muitas igrejas usam como base para o batismo nas águas imediato o exemplo da igreja primitiva, pois o batismo sucedia imediatamente a conversão, como ocorreu com os judeus no dia de Pentecostes. Acabou de haver ali o Pentecostes, dia de Pentecostes, foram batizados. Espírito Santo, houve a descida do Espírito Santo, logo depois Pedro prega e eles são batizados.
O eunuco, que era prosélito do judaísmo, isso quer dizer que era um gentio, ele não era judeu, que seguia a religião judaica. Então ele praticava a religião judaica. Também foi batizado no mesmo momento que foi pregado para ele. E Cornélio com a sua família ali, Cornélio com aqueles que lá estavam, também foi batizado nas águas. Aí alguém diz assim, olha aí, quantos exemplos de pessoas que foram batizadas nas águas imediatamente depois que aceitaram Jesus. Mas vamos entender uma coisa. Já para outras igrejas, essa prática pode ser precipitada, porque não se deve batizar alguém que não tenha, de fato, se convertido. Como é que você vai saber se a pessoa se converteu, se a conversão só é demonstrada através de um tempo? Entendeu? É igual caráter. Você não conhece o caráter de uma pessoa. E tem muita gente que julga as pessoas pela aparência. O que a pessoa demonstra, aparentemente, no primeiro contato, pode não ser realmente a essência dela. Então as pessoas se enganam muito com traços de personalidade. Às vezes a pessoa é quieta e você fica irritado porque ela é quieta. Às vezes a pessoa é falante e você fica irritada porque ela é falante. Mas às vezes a pessoa falante é uma pessoa que tem um caráter polido e é uma pessoa confiável. E a pessoa quieta é uma pessoa que pode ser falsa. Ou ao contrário, a pessoa falante pode ser uma pessoa falsa e a pessoa quieta ser uma pessoa confiável. Então não se deve julgar. A mesma coisa, como é que você vai saber se uma pessoa é convertida ou não é convertida se ela não tem um tempo para demonstrar isso? É igual arrependimento e remorso. Deixa eu falar uma coisa aqui. Como é que alguém vai saber de fato que alguém se arrependeu? Por exemplo, o marido infelizmente traiu a esposa. A esposa traiu o marido. Vamos usar o casamento aqui, que é um lugar assim que quando há esse tipo de comportamento, traz uma ruptura muito forte. Como é que a esposa de fato vai saber se o marido está arrependido? Por causa do choro, das lágrimas, do desespero? Ou por causa do choro, das lágrimas, do desespero da esposa? E também traiu? Não. As atitudes que vêm depois é que vai demonstrar se tem arrependimento ou não. Porque no arrependimento nós estamos preocupados com quem nós ofendemos. Primeiro Deus e depois a pessoa. No remorso nós estamos preocupados com o que vai acontecer com a gente. A gente não está chorando por causa do que fizemos com a pessoa. Nós estamos chorando porque sabemos que vai acontecer alguma coisa com a gente. Ou com o que fizemos com Deus. Nós estamos chorando porque sabemos que alguma coisa vai acontecer. Às vezes uma disciplina, às vezes o término do casamento, às vezes o término de uma amizade. Pode acontecer? Pode acontecer. Então remorso e arrependimento só dá para saber com o tempo. A mesma coisa é a conversão. Como é que vai saber? Se ela é algo que vai ser externo. Como então se justificam os batismos imediatos na igreja primitiva? Alguém ainda vai dizer, mas você está dizendo aí que a igreja, tem igreja que acha que é precipitado, mas como é que eles vão explicar o batismo na igreja primitiva que era imediato? É simples. Pelo fato que os primeiros convertidos eram de alguma forma pessoas já instruídas no caminho de Deus, devido aos seus precedentes religiosos. Os judeus eram, por natureza, iniciados no conhecimento de Deus e das suas leis. Os judeus conheciam as leis morais de Deus, as leis cerimoniais e as leis civis que Deus tinha dado. Então, a questão do judeu era aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se arrepender dos seus pecados, eles já sabiam muito bem o conceito de arrependimento de pecado, e estavam prontos para se batizar, não tinha nenhum problema, porque eles já tinham conhecimento disso. Mas e Cornélio? Cornélio, a Bíblia diz que era um homem temente a Deus. Então ele seguia da mesma maneira ali as questões dos ensinamentos judaicos. Aí o eunuco, a mesma coisa, era um prosélito, era um seguidor da religião judaica. Então todos eles tinham conhecimento, certo? A aceitação da fé em Jesus era para eles um passo muito mais curto do que é para uma pessoa que procede do mundo, que nunca teve contato com as coisas de Deus, nunca. Sem ter qualquer base que lhe assegure uma compreensão mais sólida da fé em Jesus. Então você não pode tratar uma pessoa que tem uma base de fé já em Deus, conhece algumas coisas de Deus, e uma pessoa que veio de uma vida totalmente tortuosa, nunca teve contato com nada, ninguém da família conhece nada, e achar que pode batizar essa pessoa do dia para a noite. Você pode causar um grande problema na vida dessa pessoa. Um grande problema. Isso se aplica também a essa questão de ter um certo conhecimento. Além do judeu, se aplica também os que procedem do catolicismo romano.
Pois apesar de terem alguma prática que não se alinham com as Escrituras, eles têm um conhecimento maior sobre Deus do que aqueles que nunca tiveram nenhum contato a respeito de Deus. E quando a gente fala assim de práticas que não se alinham, às vezes é algumas coisas alinhadas direcionadas para a idolatria, algumas coisas direcionadas para a oração pelos mortos, alguma coisa direcionada por acreditar que pessoas, se não tiver num nível de pecado muito alto, pode passar por um purgatório. Tudo isso são coisas que nós não encontramos aqui nas Escrituras, amparo para isso. Mas mesmo nesses casos, eles têm um conhecimento sobre Deus muito além daqueles que vão iniciar. E eu vou dizer uma coisa aqui. Essa questão é tão séria que nós temos que ter muito cuidado. Pegar uma pessoa que mal aceitou Jesus e jogar ele para passar pelas águas. Nós podemos estar dando um banho. É claro que a igreja não pode ali ficar segurando as pessoas o tempo todo. Às vezes tem pessoas que aceitam Jesus, passam pelo discipulado, aí passa 3 meses, 4 meses, 5 meses, 8 meses, 10 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e ele não tem demonstrado nada que agrida a fé cristã, mas mesmo assim não passa pelas águas, tá ali jogado no canto. Às vezes a gente fica pensando, o que pode ser que está acontecendo? Nós não sabemos, Deus o sabe. Mas que venha um conforto no coração dessas pessoas que, se realmente elas tiveram uma aceitação, aceitaram Cristo de fato e reconheceram e se arrependeram dos seus pecados e está havendo transformação de vida, você não está correndo perigo à sua salvação, não. Só que há casos e casos, né? Há casos e casos. Essa precipitação em alcançar números de membros de algumas igrejas pode levar algumas igrejas a confundir adesão com conversão. E isso certamente explica porque muitas pessoas que se convertem não permanecem no evangelho. Porque tem igreja preocupada com número. Vamos botar gente aqui dentro. E esquece que precisa ser convertido, não convencido. A adesão é uma coisa muito simples. Muita gente pode aderir a alguma coisa, mas realmente ter uma transformação de vida, somente aqueles que passam pela conversão em Cristo. Tá? Então, se convertem, aí você vai entender por que eles se convertem e não permanecem no evangelho. Porque o fizeram no impulso das emoções, não conscientemente. A verdadeira conversão é o mais fiel retrato do arrependimento. Segundo lugar, por que pessoas não devem se batizar? Não devem ser batizadas pessoas que moram juntas e não são casadas. Por quê, pastor? Porque aqui há o pecado de fornicação. Não existe aquele ditado que diz aí no mundo, amigado com fé casado é. Para Deus não existe isso. Se no nosso país a forma de legalizar um casamento é no cartório, a pessoa precisa se casar. Pessoas que ainda fazem ingestão de bebida alcoólica, que fumam, que namoram e praticam sexo e coisas semelhantes. Tem gente que é namorado, não mora junto, mas pratica sexo. Batizar uma pessoa assim é, de certa forma, tendo consciência que ela está fazendo isso, que pode ser que a pessoa esconda aquilo, não mostre, e aí a igreja ela não tem uma culpa dentro disso, que ela não tem como saber. Aparentemente está tudo bem, tá? Mas Deus pode até dar uma consciência ali para quem está na frente para saber sobre isso. Mas se a igreja sabe que isso é praticado e batizar alguém assim, é dar uma liberdade para a pessoa para continuar vivendo nessa vida. E isso é prática de pecado. Preste atenção, ó. Essas recomendações de não devem ser batizadas é algo importante, porque ao passar pelas águas, as pessoas automaticamente se tornam membros da igreja local. Passou pelas águas, se tornou membro. Passam a tomar ceia do Senhor e uma pessoa que vive junto, uma pessoa que namora e está tendo relação sexual, uma pessoa que ainda bebe, uma pessoa que fuma e participa da ceia do Senhor, ele está participando indignamente. Pastor, quando é que uma pessoa participa indignamente? Quando ele não valoriza o sacrifício de Jesus. Aqui no canal, desculpa, eu disse que eu estava ali, né, tossindo um pouco. Aqui no canal, como eu disse, aqui no canal tem um vídeo sobre a Santa Ceia. Deixa eu ver se eu mostro ele aqui para você. E aí você vai entender mais, porque eu falo bem mais sobre isso. É só você clicar em vídeos, vir aqui na pesquisa e botar ceia. Tá aqui
Não, não é esse. Esse aqui, ó. O propósito da Santa Ceia do Senhor e como participar dela. É esse vídeo aqui, tá? Nesse vídeo aqui, o segundo vídeo, você vai entender melhor sobre o que eu quero dizer aí sobre a Santa Ceia. Então, como é que uma pessoa vai tomar ceia desse jeito? Não convém, por exemplo, que um fumante, alguém que ainda bebe, alguém que pratique sexo fora do casamento, entre em comunhão com a igreja. Fumar, beber, praticar sexo fora do casamento são práticas do pecado. E o cristão não pode viver na prática do pecado. Pode. Se o batismo representa simbolicamente a morte da vida antiga, rompendo com a prática do pecado, como alguém que ainda vive na prática do pecado pode se batizar? Ele não está morto para a vida antiga? Então como é que ele vai declarar isso publicamente se ele não está morto na verdade? Porque ele ainda bebe, ele ainda fuma, ele pratica sexo sem ser casado, ele mora junto, mas não é casado, vai precisar regularizar isso para depois se casar, para depois se batizar, desculpe. Paulo, escrevendo aos Romanos, aponta que um cristão não vive mais na prática do pecado. Todo cristão ainda irá pecar, mas viver na prática do pecado é repetir a mesma coisa sem abandoná-la. Olha o que diz Romanos 6, 12 e 13. Não deixe que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixe que nenhuma parte do seu corpo, nenhuma parte do corpo é isso aqui, ó. Olho, boca, mãos, pés, tudo isso, toda parte do seu corpo, sua cabeça, nenhuma parte do seu corpo, nenhuma, envolve o corpo todo, se torna instrumento do mal para servir ao pecado. Mas em vez disso, entregue-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos para Deus em pecados, e agora tem uma nova vida. Portanto, ofereça seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. Então não tem como. É preciso entender isso. Não deve batizar pessoas que aceitaram Jesus recentemente, não foram treinados, passaram por um discipulado, aprenderam o que é a vida cristã. Não deve ser batizada pessoas que ainda bebem, fumam, praticam sexo, moram junto ou coisas semelhantes. Ah, pastor, mas isso é um pouco radical. Não, não é radical. Pessoas que passam pelas águas dentro dessa situação, muitas delas podem continuar cometendo isso direto. Ah, pastor, não acredito. Não acredita? Então eu vou contar um testemunho que veio até a mim. Eu conheci a história de um presbítero, e eu posso falar assim porque eu não estou falando o nome dele, e ele é até uma pessoa conhecida e amiga, né? Conhecida que eu digo minha, né? Ele nem mora no meu estado, no Rio de Janeiro, mas eu conheci pela internet, no caso ele me conheceu pela internet, e ele passou por uma situação bem constrangedora, porque ele, sendo presbítero, foi descoberto que ele fumava, e ele foi tirado. E aí você vai dizer, ah, mas pastor, como é que um presbítero pode estar fumando? Mas ele veio fumando desde que ele aceitou Jesus. E nunca perceberam isso, nunca detectaram isso. E talvez nunca perguntaram. Então a igreja precisa perguntar. Às vezes pode não ter nem passado por um discipulado para aprender. Então, às vezes, naquela ânsia, eu não estou dizendo que seja o caso, estou contando um caso aqui, não estou dizendo que seja o caso dele, mas na ânsia da igreja querer mais pessoas, passa as pessoas pelas águas e não faz ali uma triagem, pergunta, aprende sobre o que está acontecendo na vida. Agora eu pergunto a você, aí ele foi tirado, foi para a disciplina, acabou se afastando. É muito pior para resgatar a vida de uma pessoa assim, é muito pior do que ensinar logo no início. Você não pode se batizar agora não, porque você precisa ainda deixar isso aqui. Mas não, depois que a pessoa já está exercendo, agora você vai ser tirado. O que pode acontecer? Entra ali uma seta do adversário no coração da pessoa, e aí ela vai e pode abandonar a Jesus, de fato, e não querer mais nunca mais. Então, nós temos que ter muito cuidado. Eu disse, esse tópico, quem não deve, é apenas uma demonstração, mostrando com parâmetros bíblicos o porquê não. E por fim, não batizamos crianças. Para uma pessoa submeter-se ao batismo, são necessários esses requisitos. Primeiro, arrependimento dos pecados.
Segundo, crença positiva nos méritos de Jesus, ou seja, sou salvo por causa do que Jesus fez. Terceiro, confissão de fé. Ora, estará um recém-nascido apto a preencher tais requisitos? Uma criança de 2, 3, 4 anos tem condição de fazer isso aqui? Então ela não pode ser batizada. Tem igrejas que batizam? Tem. Mas nós não aderimos a isso, tá? Porque nós entendemos que a criança não está ainda em condição. Elas não chegaram no que chamamos de idade da razão ou da responsabilidade moral. A criança não chegou nessa responsabilidade. Existe um debate entre os estudiosos sobre qual seria a idade. 4, 5, 6, 8, 10, 12, 7. Sabemos. Qual é a idade da razão? Ou a idade da responsabilidade moral que ela já pode confessar Jesus como Senhor e Salvador? Que ela já é culpada, né? Ela já é responsável pelos seus pecados. Qual é a idade? Não sabemos. Não sabemos. Não há como fixar uma idade, pois cada ser humano tem diferente velocidade de desenvolvimento. É justamente por isso que devemos também fazer apelo para as crianças aceitarem Jesus como Senhor e Salvador. Tem pregadores que ficam extremamente decepcionados quando fazem apelo e uma criança vem na frente aceitar Jesus. Ué, a criança não precisa aceitar Jesus? Sabe o que é isso? É falta dessas pessoas terem sido ensinadas sobre a questão da natureza pecaminosa. Como é que o pecado afetou a raça humana? A criança, até determinada idade, que é a idade da razão, da responsabilidade moral, ela não tem como confessar pecado. Então, se ela partir através da graça de Deus por causa da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, Deus abona essas crianças, porque elas ainda não têm idade para confessar pecados. Mas nós não sabemos até quando vai essa idade, até onde começa essa questão da responsabilidade. Então temos que fazer apelo para nossas crianças, sim. Se elas aceitarem Jesus, ficarmos alegres, sim. Entenda isso. Se entre elas alguma se decidir, devemos aceitar sua confissão e dependendo da sua idade. Se ela já tem uma idade lá, tipo, já está lá com uns 10 anos, uns 11 anos, depende de como a igreja vê isso, tá? Ela deve ser encaminhada para a classe do discipulado para que em momento oportuno possa passar pelas águas do batismo. É preciso, certo? 8. Qual é os direitos de quem é batizado? Que direitos você tem a partir do momento que você é batizado? A partir do momento, além de ser filho de Deus, de ter direito à vida eterna antes, né, por ter aceitado Jesus, desde que aceitou Jesus, você já tem esse direito. Confirmou esse direito quando passou pelas águas. Mas a partir do momento que a pessoa é batizada nas águas, ela passa a ser membro da igreja local. Receberá uma credencial. Em muitas igrejas tem uma carteirinha, tem igrejas que não tem, e poderá participar de todos os eventos da igreja. Uma vez batizado e estando em comunhão com Cristo, e a igreja poderá participar também da Santa Ceia do Senhor. Aí imagine uma pessoa que ainda fuma, ainda bebe, ainda faz, participando da Santa Ceia do Senhor. Se ele é membro, se ele se batizou, ele se torna membro. Se ele se torna membro, ele pode participar da Ceia do Senhor. E participar da Santa Ceia do Senhor indignamente é participar vivendo uma vida ainda no pecado, na prática do pecado. Pecar, nós vamos pecar, mas na prática do pecado não podemos mais viver. 9. Qual os deveres de quem é batizado? Uma vez batizada, a pessoa passa a ser membro da igreja e tem responsabilidade de obedecer seus líderes. Independente de ser homem ou mulher, é membro da igreja, não é membra. Não existe a palavra membra. Apesar de alguém usar, não existe a palavra membra, porque fala do corpo. Não existe membra do corpo. A boca não é membra do corpo. A boca é membro do corpo. Tá? Só para entender, porque às vezes é boca, então eu vou falar que é a membra do corpo, não é a membra. A mão não é membra do corpo, a mão é membro do corpo, tá bom? Hebreus 13:17 fala sobre obedecer aos vossos pastores. De comparecer aos cultos da igreja, então obedece aos líderes. Ah, pastor, mas eu conheço líderes que estão aí ensinando coisas totalmente fora da palavra, e por que eu vou ter que obedecer? Então você vai ter que orar a Deus, e aí eu já não estou falando mais com o novo convertido, estou falando com o crente que já tem um tempo na igreja. Você vai ter que orar a Deus e procurar um lugar para você congregar, já que lá está ensinando coisas que a Bíblia não ensina. Mas não é você debater com o líder, não. Deixa ele na mão de Deus, deixa que Deus cuida. Você não foi chamado para se levantar contra a liderança nenhuma. Quem se levanta contra a liderança está desobedecendo a autoridade de Deus. Mas pastor, Deus colocou, Deus permitiu. É com Deus e com ele. Não se preocupa com esse negócio, não. Isso não está na tua mão, não. Você não foi chamado para poder cuidar de pastor, se levantar contra pastor, liderança, não.
Deixa o pastor lá, segue a sua vida e vai em paz. Porque quando você se levanta contra uma liderança, você está se levantando primeiro contra a autoridade de Deus. Porque quem estabeleceu a liderança foi Deus. Ah, pastor, mas eu tenho certeza que aquele líder não foi Deus que estabeleceu. Ainda que você tenha certeza, e ainda que fosse verdade, mesmo assim você não tem direito de se levantar contra essa liderança. Sabe por quê? Porque está na posição de liderança. Pede a sua carta, com amor, com carinho, e vai congregar em outro lugar, mas não se levanta contra a liderança. Tá bom? Também a EBD. Então, ela precisa participar dos cultos da igreja, da ceia, da EBD, tá? E caso por motivo de trabalho ela não possa participar da EBD, dos cultos, é bom, ou doença, é bom sempre comunicar ao pastor da igreja. Você que é novo na fé, é bom você estar deixando o pastor consciente do que está acontecendo, para que ele saiba que você não abandonou, que você não largou, que você não está nem aí, que você realmente não está indo porque não está podendo. Você gostou do conteúdo da lição de hoje? Dessa lição extra aí sobre o batismo nas águas, o que devo saber? Divulgue o canal. Fale para sua família, fale para os irmãos em Cristo da sua igreja, fale para as pessoas que você conhece, mande aí o link do canal para outras pessoas, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Se você está na TV, aponte a câmera do seu celular para o QR Code, compartilhe essa aula, pessoas podem ser abençoadas. Quantas pessoas têm dúvidas sobre o que é batismo? Olha aí que bênção! Agora você tem aqui um conteúdo no canal falando sobre isso, tá bom? Também comente o que você achou da aula de hoje, o que você aprendeu, de que lugar do Brasil você está assistindo e deixe o like, né? Mais uma vez eu quero agradecer a Deus aí, tá? Pela sua participação e vamos fazer aqui a conclusão. Aprendemos hoje na Teologia Vida Cristã sobre o batismo nas águas. Que esse ensino possa contribuir com seu entendimento do que é o batismo, o que representa e o que ele implica em nossas vidas. Então, se você não entendeu, repasse novamente que você vai entender com certeza, porque foi bem explicado. Não tem dúvida do que foi ensinado aqui, para que você possa, a cada dia aí, ter até condição de ensinar outras pessoas. Porque pode ter alguém que tem alguma dúvida nessa área e você está pronto para contribuir. Você está pronto para ajudar, né? Então, e tudo isso graças ao Alan, né? Souza de Almeida. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Alan Santos Almeida, desculpa. Alan Santos Almeida, que teve essa dúvida, e já que eu estou aqui gravando lições sobre a série Bases da Fé, discipulado, o batismo foi algo assim, batismo nas águas foi algo assim realmente interessante para se gravar, e agora nós temos aí esse aprendizado. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por esta oportunidade aqui, Senhor querido, na Teologia Vida Cristã, desse ensinamento sobre o que é o batismo nas águas. Senhor, que o Senhor possa continuar nos ajudando, nos ensinando, Senhor, para que nós possamos ensinar outras pessoas também, mas que possamos colocar em prática, porque uma vez que estamos em Cristo, já passamos pelas águas, muitos de nós, mas temos que viver de acordo com a confissão de fé que um dia fizemos. Então, Senhor, que a nossa vida possa ser luz, que nós possamos ser sal, para que outras vidas se arrependam, através, Pai querido, da pregação do Evangelho e olhando também o nosso testemunho, no qual nós devemos seguir a Tua vontade, Senhor. Nos ajuda, é o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vou deixar aqui vídeos para que você possa assistir. Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua família e até o próximo programa Teologia e a Vida Cristã.